Olá! Nessa aula a gente vai falar sobre a neurobiologia do medo e da ansiedade. Esse personagem que vocês estão vendo aqui na tela é o medo do filme Divertidamente ou Inside Out. Recomendo que vocês assistam esse filme, é bem bacana. Mas vamos lá. O medo e a ansiedade são emoções muito comuns, muito discutidas e muito importantes para o ser humano, muito importantes para outros animais também. Não é à toa que a gente entende muito mais sobre medo e ansiedade do que a gente entende sobre outras emoções. O medo e a ansiedade são representadas em obras de arte, como esse quadro aqui, O Grito, que representa bem essa, essa sensação de estar sendo apertado pela ansiedade. E é uma emoção que, por a gente precisar tanto, ter tanta utilidade, porque ela nos afasta de perigos, às vezes ela pode estar desregulada também. Às vezes a gente pode ter um excesso dessa emoção sem que haja um perigo tão intenso. Isso faz com que a gente desenvolva alguns transtornos, como os transtornos de ansiedade. Então, o transtorno do pânico, o transtorno da ansiedade generalizada, e tem outros transtornos associados ao estresse, como o transtorno do estresse pós-traumático. Todos têm uma relação com medo, ansiedade e estresse. O medo pode ser inato ou ele pode ser aprendido. A gente tem um medo referente a predadores, como uma cobra, uma aranha, um animal muito maior que a gente. Naturalmente, a gente expressa uma resposta de medo. Mas a gente aprende que algumas coisas são perigosas. Então, se a gente sabe que uma arma pode ser letal. Então, a gente aprende a ter medo deste objeto, a gente aprende a ter medo de um carro quando está atravessando a rua, e isso é essencial para que a gente não seja atropelado. O medo vai nos fazer ter respostas para a gente responder a esse estímulo. Se nós vemos essa cobra, nós vamos ter que tomar alguma ação, seja ficar imobilizado para não chamar a atenção dessa cobra, seja lutar contra essa cobra ou se afastar dessa cobra. A mesma coisa com uma situação aqui de, nesse caso, violência urbana. Às vezes a resposta é de submissão, você vai se render para não se machucar, ou você está vendo algo acontecendo e você vai se desviar, ou você vai partir para uma resposta um pouco mais física. Seja como for, essa emoção de medo vai basear uma resposta normalmente adaptativa. Às vezes, pode acontecer de a resposta de medo desencadear uma resposta que não seja a melhor. Por exemplo, se você está atravessando a rua e a resposta de medo for de congelamento, bom, você deveria terminar de atravessar a rua, se o carro está vindo. Tanto o congelamento como a fuga são respostas engatilhadas pelo medo, mas escolher a mais adequada é parte do nosso processo neurobiológico e, idealmente, a gente escolheria a mais adequada em todas as situações. A gente tem aqui um vídeo. Perdão pela falta de referência, eu acabei não conseguindo encontrar novamente, mas a gente tem dois ratos aqui e um gato vai ser colocado nessa barreira, separando, e a gente vai ver a resposta do animal aqui. Ele se depara com o gato e ele entra nesse comportamento de congelamento. E aí, com um odor. Esse é um rato explorando um paninho, uma esponjinha, e é um objeto novo. Ele tem uma curiosidade em explorar um objeto novo. A gente vai discutir essa questão de explorar coisas novas mais pra frente. Mas imagine que você pegue esse paninho, essa esponjinha, e esfregue num gato antes. E agora a gente vai ver a resposta do rato com essa esponjinha. A gente está vendo essa hesitação em se aproximar. Isso tem muita relação com a ansiedade. Isso vai ficar claro ao longo desse vídeo. Mas ele ainda tem uma tendência de se aproximar, porque é um objeto e ele tem essa curiosidade natural em explorar objetos novos. Muito bem. O medo também pode ser aprendido, a gente também consegue estudar isso em modelos animais. Essa, inclusive, é uma das razões para a gente
estudar tanto medo, estudar tanto ansiedade, não só por ter uma importância na nossa vida humana muito grande, mas porque também é mais fácil de você induzir. E faz muito sentido, se é uma emoção tão importante, a gente consegue induzir ela mais facilmente. Vão ter mais cenários para a gente conseguir induzir essa emoção. A expressão dessa emoção, ela é muito clara também. E a gente consegue modelar muito bem em modelos animais. Aqui a gente tem modelos de medo condicionado, em que um animal recebe um choque nas patas dentro de um certo contexto e quando ele volta para este contexto, ele expressa uma reação de congelamento que a gente interpreta como uma resposta de medo. Pode ser apenas com esse contexto pareado com o choque nas patas, mas pode estar sinalizado com um som. E aí, quando ele volta para esse contexto, independentemente do som, ele vai expressar essa resposta de medo condicionado. Então, nesse caso aqui, é o medo condicionado ao contexto. E tem um vídeo do laboratório de um animal expressando essa resposta. Ele fica com essa postura típica. A gente chama congelamento, às vezes a gente chama de freezing do inglês também. Sobre essa sinalização com o som, vejam que, idealmente, se houve um choque, houve um aprendizado, houve um estímulo aversivo dentro de um certo contexto, é esperado que se tenha uma resposta de maior cautela, de expressão de medo, de maior alerta, quando o animal volta para esse contexto. Em outros contextos, não é para isso acontecer, porque afinal de contas, não é porque ocorreu uma situação aversiva em um local que você vai ter medo em todos os outros locais. Agora, aqui, quando tem o som junto, o animal expressa o medo no contexto original, mas em outro contexto, quando surge o som, ele também vai expressar uma resposta de medo. Quando, nesse primeiro caso aqui, do condicionado ao contexto, se ele estivesse expressando medo neste contexto aqui, isso é um sinal que essa resposta de medo se espalhou, se generalizou para outros ambientes. E isso tem uma associação muito grande com o estresse pós-traumático. Então, modelos animais que conseguem fazer com que o animal tenha medo, não só onde ocorreu um trauma, mas em outros locais também, são usados como modelos animais de estresse pós-traumático. E se esse animal fica muito tempo dentro deste contexto, expressando essa resposta de medo, e nunca vem choque, nunca vem um segundo choque, ele passa a aprender que esse local é seguro, ele não é mais perigoso. Isso significa que apagou a memória anterior? Não. Significa que, junto com uma memória aversiva, começou a ter uma memória neutra que está suprimindo essa memória aversiva. Mas a memória aversiva ainda existe, ainda está lá. E essa base de reexposição, revivência dos estímulos associados com o trauma é a base de uma terapia de exposição. O problema é que não apaga a memória anterior, não deixa ela intrinsecamente mais fraca, ela fica inibida. Com isso, há uma chance dela voltar à tona. E o que é interessante também é que se temos aqui um animal condicionado ao som, é o contexto ao som, mas o contexto sempre vai existir. Então, se tem um som, a gente fala que é um condicionamento ao som. Esse animal, dentro de um outro contexto, passa pelo que a gente chama de sessão de extinção, em que a gente dá o som várias e várias vezes, ele expressa a resposta de medo cada vez menos durante esse processo de extinção. Num outro dia, você faz um teste e ele já não tem mais medo aqui dentro deste ambiente com este som. Mas suponha que você fez a extinção em um outro ambiente. Então você fez nesse ambiente verde aqui. Então o animal já não expressa mais a resposta de medo, começou expressando, não expressa mais. Então a extinção legal está funcionando. Mas aí você vai testar e testa num terceiro ambiente. Agora vai para o ambiente roxo.
coloca o som e o que acontece? O animal volta a ter medo. Ou seja, a extinção da memória de medo é seletiva para o contexto onde ocorreu. Esse aqui é o fenômeno que a gente chama de renovação da memória de medo. O que a gente pode pensar numa extrapolação da pessoa que faz uma terapia e parece que durante a terapia tudo está indo bem, mas dentro do contexto da terapia. Fora dele, as coisas não vão funcionar tão bem quanto pareciam durante a terapia. E a gente tenta entender melhor como que esse processo aqui acontece e como generalizar melhor essa memória de extinção. E qual estrutura cerebral é importante para o medo? Em vídeos anteriores sobre neurobiologia das emoções, eu já falei da amígdala. Então, a amígdala é uma estrutura chave central que vai sempre estar envolvida com respostas de medo, de aversão, de ansiedade. Neste modelo aqui, chamado esquiva ativa de duas vias, o animal aprende a evitar um choque nas patas, cruzando para o outro lado. Então, quando a luz acende ou quando vem um som, se o animal cruza para o outro lado, ele evita esse choque. Se ele não cruza a tempo, ele leva o choque. Com isso, ele aprende que tem o som ou tem a luz, ele tem que cruzar para o outro lado. Na década de 50, usando este modelo, foi visto que macacos com lesão na amígdala não aprendem essa tarefa. Aparentemente, então isso levou à conclusão que a amígdala faria essa conexão entre estímulos externos e as consequências. A amígdala é uma estrutura muito receptiva para estímulos sensoriais. Então, a nossa visão, cheiros, chegam eventualmente até a amígdala e vai ter um processamento dessa informação sensorial na amígdala, que manda informações para outros locais que vão fazer a execução, por exemplo, de um comportamento de fuga ou de você congelar. E o que é bastante interessante sobre essa informação sensorial é que ela pode chegar na amígdala por duas vias. Como que a informação sensorial chega nos locais? Ela chega por um órgão sensorial, ela passa pelo tálamo e vai para o córtex. Do córtex vai para várias regiões do nosso cérebro, incluindo a amígdala, que pode gerar uma resposta. Mas, além desta via, tem uma via que é direto tálamo-amígdala. Com isso, a resposta emocional pode ser iniciada antes de se tornar consciente. É uma diferença de centésimos de segundos, mas você pode começar a ter uma resposta antes de você perceber o que está acontecendo. E aí, quando você percebe o que está acontecendo, a sua resposta já foi iniciada e você vai ter que, se quiser trocar, você vai ter que trocar uma ação que já foi iniciada. Mas isso dá um peso maior para aquela que começou antes. Em pessoas, em indivíduos, em humanos, a lesão da amígdala está associada com o não reconhecimento de emoções. Então, se perguntar para pessoas com lesão da amígdala, com qual dessas pessoas você preferiria ficar fechada numa sala por 1 hora sem comunicação com o meio externo, as pessoas com lesão na amígdala não iam ter uma preferência, enquanto que, em geral, as pessoas sem lesão da amígdala iriam escolher esta alternativa aqui, já que essa pessoa, se a gente olhar a expressão facial dela, a boca, o como está a respiração dela, o posicionamento aqui das sobrancelhas, o olho mais apertado, ela não parece tão amigável assim. E as pessoas com lesão na amígdala não distinguem essas faces. O que é interessante sobre faces também é que você pode ter uma face, você pode ter medo, porque você vê uma face com medo, ou você pode ter medo porque você vê uma face de agressividade. Então, se uma pessoa está sendo agressiva com você, se você vê uma face agressiva, você pode sentir medo como uma resposta de defesa. Se você vê alguém sentindo medo também, você também sente medo, mas talvez medo não seja a melhor palavra, porque tem algum perigo. Você não sabe qual que é, mas tem algum perigo. Você sente algo associado com o medo. A gente vai ver que isso é mais o termo ansiedade do que medo, mas tá no mesmo pacote. E quando
é solicitado para que ela desenhe expressões faciais de diferentes emoções, ela consegue desenhar e desenhar bem. Uma pessoa feliz, uma pessoa triste, surpresa, com nojo, uma pessoa com raiva. Mas olha a emoção de medo. Ela nem sequer desenha apenas um rosto, como nos outros padrões aqui. Ela desenha esse bebê punk sem uma expressão muito definida. Então ela não consegue processar essa emoção, e aí a gente vê a importância da amígdala para o processamento do medo. Com relação ao medo e à ansiedade, eu tinha mencionado antes que uma expressão de agressividade, uma expressão de raiva, está associada com induzir em você uma resposta de medo, enquanto que uma expressão de medo está associada com a indução de uma resposta de ansiedade, porque você não sabe por que aquela pessoa está com medo. Então você vai talvez procurar onde está aquele perigo. E isso está associado com o medo relacionado com o perigo presente e a ansiedade com o perigo potencial. Não é só isso, tem mais uma definição de ansiedade nos próximos slides, então se você já conhece um pouco dessa diferenciação de medo e ansiedade, não se preocupe, não para por aí, mas também, como diria meu orientador do doutorado, tem tantas definições de ansiedade quanto pessoas que tentam defini-la. A ansiedade muitas vezes é um conceito cíclico. O que é ansiedade? A ansiedade é quando você está preocupado. O que é estar preocupado? É quando você está ansioso com alguma coisa. E aí essa definição fica cíclica. Isso acontece não só no português, mas acontece no inglês também, que é a língua onde são publicados os artigos na sua maioria. Essa resposta de medo, quando ela é muito intensa, é o que a gente caracteriza como pode ser caracterizada como um ataque de pânico, que é uma reação extrema de medo sem que haja necessariamente um perigo real. Então, você ativa uma resposta de luta ou fuga, você ativa um terror muito intenso, frequentemente com sensação até de morte, sem que haja realmente um perigo proporcional. Pode nem haver um perigo ali presente. Não serve de muito consolo, mas os ataques de pânico são autolimitados. Então, com o tempo de alguns minutos, meia hora, ele vai passar. É claro que são minutos terríveis que vão parecer muito mais do que alguns minutos. Quando uma pessoa sofre ataques de pânico de maneira recorrente, ela tem um transtorno de pânico. Na década de 60, o pesquisador Jeffrey Gray sugeriu esse sistema de inibição comportamental, em que a gente teria sinais de perigos inatos, como a visão de um predador, e situações novas, que seriam estímulos que fariam a nossa inibição do comportamento, aumento da atenção e preparo para ação física. Então você vai num ambiente novo, você fica um pouco mais cauteloso com o que você pode e não pode fazer. Você fica mais alerta, você vê como outras pessoas estão se comportando e você fica, de maneira geral, com um comportamento um pouco mais inibido e em estado de alerta, que inclui esse preparo para a ação física. E o que estaria dentro desse sistema cerebral de defesa? A gente tem estímulos aversivos que chegam até a amígdala. Ok, mas da amígdala vai para onde? Um ramo vai para o hipotálamo, que está associado com o eixo HPA, que vai, por exemplo, levar a alterações hormonais, liberando cortisol no nosso sangue através das adrenais. Um outro ramo, mais dentro ainda do sistema nervoso, vai para a substância cinzenta periaquidutal, lá no mesencéfalo, e aqui a chamada PAG, substância cinzenta periaquidutal, e isso está associado com analgesia, imobilidade e resposta de luta ou fuga. Está associado principalmente com a saída final da emissão desse comportamento. E, claro, analgesia, porque não é interessante que você sinta dor no momento em que você está potencialmente ferido. Se um predador te feriu, não é o momento de você sentir dor enquanto foge. Na década de 70, o Gray expandiu um pouco ou tentou definir melhor o que seria a ansiedade. Então, para o Gray, em 70, a ansiedade não é
necessariamente relacionada com a distância do perigo. Ah, se ele está tão longe a ponto de ser só um perigo potencial, é ansiedade. Não, para ele, para ser ansiedade, tem que ter um conflito. Como assim um conflito? Você quer buscar um alimento e você vai se expor a um predador. Você quer brigar com o seu chefe, reclamar de alguma coisa injusta, mas você tem medo de que você seja demitido. Você quer uma interação social, mas você tem medo de alguma rejeição. Então, há um drive, um estímulo para que você se aproxime, mas também pode ter uma consequência negativa. E aí você fica naquela vou, não vou. Esse momento de vou, não vou seria o conflito, seria a ansiedade. E quem faria essa detecção do conflito? Seria aparentemente o sistema septo-hipocampo. O hipocampo a gente sabe que é extremamente importante para a consolidação de memórias, mas ele também participa da ansiedade. A gente teria aqui, no aspecto de aproximação, teríamos a novidade, incentivos inatos, incentivos condicionados. Então, e no aspecto aversivo, a gente teria também a novidade, estímulos aversivos condicionados e estímulos aversivos inatos. Vejam que novidade está nos dois. Então, a gente tem uma tendência a explorar coisas novas, mas ao mesmo tempo pode ser um risco. Então, a novidade por si só é um indutor de conflito. Ela não é apenas aversiva, ela não é apenas apetitiva. Ela é os dois ao mesmo tempo. Incentivos inatos, por exemplo, comida. Incentivos condicionados, você saber que no mercado tem comida. E estímulos aversivos inatos, por exemplo, um predador. E estímulos aversivos condicionados, você saber que tem uma pandemia por aí e que é um risco você sair e se expor a aerossol em locais onde tem muita circulação de pessoas. Então você aprendeu isso. Essas informações convergem para o sistema septo-hipocampal, onde vai haver essa detecção do conflito. E esse sistema vai ter que processar. E aí, vai ter que ter uma esquiva ou vai ter que ter uma aproximação? Essa vai ser a nossa ansiedade. E agora, é claro, isso aqui é importante para que a gente tome a melhor decisão. Bom, eu vou me aproximar? Devo me aproximar? Preciso me aproximar agora? Eu posso me aproximar com mais cuidado? Eu posso me aproximar por uma via mais segura? Eu posso aguardar um pouco para esperar um melhor momento? Opa, estou sentindo um cheiro de um predador, ou tem vestígio de um predador no caminho. Posso recuar e ir depois? Ou agora é a hora de aproveitar e ir? Isso é importante para a gente tomar a melhor decisão possível. Agora, se você não consegue resolver esse problema, ou se você tem um processamento muito intenso desses estímulos aqui, aversivos, sem que na verdade eles possam ter uma consequência tão forte para você, aí você está fazendo um excesso de estímulo dessa via mais aversiva, e aí você vai ficar num conflito muito mais forte para algo que é pequeno, como por exemplo uma ansiedade de atender um telefone. Não é algo muito grave, mas algumas pessoas ficam muito ansiosas nesse momento. Quando há um excesso dessa ansiedade, fora de local, fora de propósito, que impacta a sua vida, essa é a principal parte, impactando a sua vida, isso passa a ser um transtorno. Como que a gente avalia conflito em modelos animais? Evidentemente, não dá para perguntar o que eles estão pensando, então nós colocamos os animais em testes, em labirintos, e a gente avalia o comportamento destes animais. Uma das formas mais antigas é aproveitar a tendência que os animais têm de permanecer em áreas escuras. Então a gente tem uma caixa claro-escuro, o animal tem a tendência a ficar aqui, mas ele também tem a tendência a querer explorar o ambiente. Então tem essa parte clara que é intrinsecamente, naturalmente aversiva para o animal. A gente sabe que se a gente dá substâncias que diminuem a ansiedade em pessoas, a gente diminui o tempo que o animal fica no escuro e aumenta o tempo que o animal fica no claro, como se diminuísse o conflito para que ele pudesse explorar essa parte clara.
E um outro teste, mais utilizado, um pouquinho mais recente, de 85, que é o labirinto em cruz elevado, que é um labirinto elevado do chão, ele tem o formato em cruz, tendo 4 braços, 2 que são abertos, expostos, 2 que são fechados, porque tem essas paredes laterais altas. No aberto, no máximo, tem uma bordinha aqui, que tem uma discussão da importância dela, mas isso ajudaria os animais a não caírem ou explorarem um pouquinho mais o aberto, porque eles seguiam muito pelas vibriças. Nessa imagem não dá para ver, mas no desenho dá. Eles se orientam muito pelas vibriças, então se eles conseguem encostar essas vibriças aqui, eles se equilibram e têm uma confiança talvez maior de explorar esse ambiente. Seja como for, drogas que são ansiolíticas fazem com que o animal explore mais esse ambiente aberto, seja qual for a causa da aversão desse aberto, se é pela altura, se é porque ele estaria exposto a uma ave predadora, enfim, seja como for, ele prefere ficar no lado fechado e com a administração de uma droga ansiolítica ele passa um pouquinho mais de tempo no lado aberto. E nesse teste dá para ver muito bem o momento do conflito, parecido com a expressão daquele comportamento do animal com a esponjinha com o odor do gato. Então, aqui, em vermelho, os braços fechados, e dá para ver que ele se estica, que ele nem termina de sair do fechado, mas ele se estica bastante em direção ao braço aberto. Algumas pessoas dizem que este é o momento que você flagraria a ansiedade. Na prática, a gente conta o tempo. Conta o tempo que ficou no fechado em relação ao tempo que ele ficou no aberto. Ou o aberto em relação ao fechado e faz uma porcentagem. Ok. Voltando àquela questão da distância em relação ao perigo, quando a gente tem um perigo mais distante, frequentemente associado com a ansiedade, com essa avaliação de risco, então tem um animal aqui na sua toca, será que tem um predador ou não? Quem que está envolvido com esse processamento desse perigo potencial? Tem várias estruturas, é um pouco simplista, talvez o que eu vou colocar para vocês aqui, mas estão envolvidos o hipocampo, o córtex pré-frontal e a amígdala. A amígdala sempre vai estar envolvida. Então, o nosso córtex pré-frontal aqui, o nosso hipocampo, terminando nos corpos mamilares, atrás do hipotálamo, e aqui a amígdala, nessa versão dissecada, e aqui num corte coronal do cérebro, representando a nossa amígdala. O córtex pré-frontal é algo que é muito desenvolvido em humanos em comparação com roedores. E uma das coisas que é atribuído, uma das funções atribuídas ao córtex pré-frontal é a nossa capacidade de pensar sobre o futuro, de imaginar o futuro. E com isso, talvez essa seja uma base para a gente ter uma ansiedade tão grande. A gente consegue projetar muito bem o futuro. E projetando muito bem o futuro, o que pode ter de bom e ruim é infinito. Com isso, a gente pode ter preocupações das mais diversas possíveis, baseadas na realidade ou não, influenciadas pela realidade ou não. Então, o nosso córtex pré-frontal é uma ferramenta incrível para o nosso ser, mas ao mesmo tempo tem esse potencial indutor de ansiedade muito grande. Temos aqui a resposta de freezing ou de congelamento, muito relacionadas com a amígdala, com a substância cinzenta periaquidutal ventral, a PAG, então amígdala aqui, PAG aqui, e com o córtex cingulado anterior. Então essa imagem parece um pouquinho borrada, porque tem um hemisfério cerebral aqui, o hemisfério cerebral direito está transparente, translúcido. A gente vê então um corte sagital do hemisfério esquerdo e destacado nesse laranja mais escuro, a gente tem o córtex cingulado anterior, que em roedores tem uma discussão bastante grande do que seria equivalente de humano para roedor, mas em roedores o córtex pré-frontal medial tem uma homologia grande com essa região aqui. Em humanos, está muito associada com a resposta de congelamento também. Essa resposta de congelamento pode ser adaptativa no sentido de
evitar chamar a atenção de um predador. Isso aparece bastante em filmes aqui no Jurassic Park, no Predador, mais recentemente no Loves and Monsters. Mas e aí? Você tentou ficar em silêncio, tentou não chamar a atenção, mas não adiantou. Qual que é a próxima etapa? Vai ser a luta ou fuga. Nesse caso aqui, estamos vendo uma fuga. E quem está associado com a fuga? Muito fortemente a substância cinzenta periaquidutal. Se a gente estimula eletricamente esta região aqui do cérebro, em um roedor ou outro animal, a gente vê uma resposta de fuga. A gente consegue ver o animal fugindo em círculos numa arena circular, galopando, enfim. Essa área ela é realmente uma saída motora dessa resposta de luta ou fuga. Ela não atua sozinha, ela recebe estímulos de amígdala e hipotálamo, por exemplo. Detalhando um pouquinho mais, então, substância cinzenta periaquidutal, recebendo estímulos da amígdala, do hipotálamo, mas também do córtex, mas o córtex não manda só para a substância cinzenta periaquidutal, manda também para a amígdala, para o hipotálamo, para outras regiões. Tem áreas que se comunicam só com a amígdala. Enfim, eventualmente essa informação chega na substância cinzenta periaquidutal. Do hipotálamo, levando a respostas hormonais, como a gente já viu, pituitária ou hipófise. E algo que é interessante aqui é que a parte mais dorsal da PAG está associada com a luta ou fuga e a parte mais ventrolateral está associada mais com a resposta de congelamento. Se nada funciona, fugir não funcionou, você foi capturado, tem a última estratégia, que é se fingir de morto. A imobilidade tônica é uma resposta que pode surgir diante de um medo que ultrapassou todos os limites já. Você já tentou evitar o perigo, você tentou não chamar a atenção do predador, você já tentou lutar, tentou fugir, e aí não deu. Você tem a última resposta de entrar num estado de imobilidade. O importante aqui dessa imobilidade é que ela possa ser reversível no momento em que surge a oportunidade. Então a gente vê às vezes grandes felinos com roedores que acabam brincando com a caça por um certo tempo, e aí às vezes quando o animal se finge de morto, ele perde um pouco o interesse e o animal consegue escapar. Eu não poderia falar essa aula com vocês sem falar do papel dual da serotonina e da contribuição enorme do professor Frederico Guilherme Greff, a professor aposentado da USP de Ribeirão Preto, que, junto com outro pesquisador, o Bill Deakin, dos Estados Unidos, eles propuseram o papel dual da serotonina com relação ao medo e à ansiedade. O que eles concluíram, resumindo? Que serotonina na amígdala induz um aumento da ansiedade, enquanto que a serotonina na substância cinzenta periaquidutal leva à inibição do pânico. E por que isso é importante? Porque para o tratamento da ansiedade, a gente utiliza antidepressivos que fazem um aumento da neurotransmissão serotonérgica. Com isso, no início do tratamento, pode ser esperado um aumento da ansiedade, enquanto é um pouco mais efetivo logo de cara em inibição do pânico para quem tem transtorno do pânico. Mas para quem tem transtorno de ansiedade generalizada, pode ser que no início do tratamento vá ocorrer um aumento de ansiedade. Depois tem adaptações neurobiológicas, receptores que são dessensibilizados desproporcionalmente um em relação ao outro, e aí a ansiedade começa a diminuir. Mas, a princípio, se você aumenta a serotonina só na amígdala, logo de cara a resposta aguda é um aumento da ansiedade. Resumindo, aqui, tentando associar a questão de risco e a questão de se você quer se aproximar ou não de um estímulo, essa síntese aqui do Gray, de 2003, a gente tem. Se você quer evitar e é evitável, isso está associado com uma fobia. Por exemplo, uma fobia social. Você tem um risco, ou você interpreta um risco, pelo menos, você quer evitar,
não tem nada que você queira ali, é evitável, isso está associado com uma fobia. De altura, seja o que for. Uma fobia mais específica ou não. Se é não evitável, você tem que se confrontar com isso. Então você vai eventualmente se aproximar demais da situação, enquanto há uma resposta aqui de risco. Há uma interpretação de risco, e isso está associado com uma resposta de luta ou fuga, está associado com o pânico. Se há uma tendência de se aproximar e é evitável, por exemplo, conversar com aquela pessoa que você gosta, isso gera a ansiedade. E essa é uma das formas de classificação, fazendo uma associação de risco com a apetitividade ou aversividade do estímulo, com alguns quadros clínicos, inclusive. É possível pensar isso em outras interpretações, como eu falei, tem muitas visões do que é ansiedade, essa é apenas uma delas. Espero que tenham aproveitado e até mais.